Oi, crianças, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido uma semana muito abençoada. Hoje nós vamos falar sobre o amigo desconfiado, que está lá em João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 29, onde está falando sobre o dia que Jesus apareceu aos discípulos e sobre Tomé. Para quem não sabe, Tomé, ele era conhecido como um dos 12 discípulos e naquela época ele era visto como um homem de pouca fé. Provavelmente, né, vocês já ouviram falar sobre o homem de pouca fé. Pois é. Então, Tomé, né, ele era visto como esse homem de pouca fé e um homem desconfiado, porque ele foi o único discípulo que não acreditou na ressurreição de Jesus. Entre 12 pessoas, ele foi a única que não acreditou que Jesus havia sido ressuscitado. Mas na Bíblia fala que antes de Jesus ter sido crucificado, antes de tudo isso, ele era um homem muito temente a Deus, ele demonstrava muito a sua fé. Então, por que será que ele ficou conhecido como um homem de pouca fé, como que ele ficou conhecido como um homem desconfiado? Vamos lá? Quando Jesus ressuscitou, e apareceu, né, pela primeira vez aos discípulos, Tomé, ele era o único que não estava naquele lugar. Ele era o único que não viu Jesus pela primeira vez. E como estava todo mundo muito triste, todo mundo bem, né, naquela tristeza, porque Jesus havia sido crucificado, quando os discípulos falaram para Tomé que Jesus havia sido, né, ressuscitado, Tomé não acreditou. E foi necessário ele ir até a cruz onde Jesus havia sido, né, crucificado e encostar nos pregos, onde os pregos, né, tinham sido marcados. Então ele teve que tocar naqueles lugares para poder acreditar. E quando Jesus ele apareceu novamente para Tomé, Tomé ele poderia muito bem, né, ter encostado em Jesus para saber se era verdade mesmo. Ele poderia ter desconfiado, né, pela segunda vez, mas a única coisa que ele fez naquele momento foi se prostrar diante do pé, aos pés, né, de Jesus, e ele reconheceu Jesus como o único Salvador, como o único Senhor e Deus, certo? E o que a gente toma de lição sobre essa história? Que as circunstâncias da vida, elas tentam nos abalar, elas tentam abalar a nossa fé, tentam derrubar, deixar com que a gente fique, né, desconfiado das coisas, que a gente fique, né, com pouca fé, mas nós devemos confiar no Senhor e Ele afastará tudo isso, toda essa descrença do nosso coração, toda essa pouca fé que nós temos no nosso coração. Então, todas as vezes que você se sentir com pouca fé, todas as vezes que você se sentir desconfiado, fale com Deus, procure, né, saber com Deus se aquilo é verdade, se aquilo é mentira, tenham fé em todas as coisas. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham entendido e um beijo!